Salve, salve pessoal, boa noite. Venho aqui depois de muito tempo que eu não gravo um vídeo, vou explicar rapidamente para vocês, tá? Porque eu tenho gravado. Eu estou de mudança, aqui no fundo tinha algumas coisas, algumas tralhas aqui, eu estou tendo que tirar tudo de casa. Até semana que vem eu já não estarei mais neste imóvel que eu pertenço no momento aqui neste vídeo. Porém, hoje eu fui pego de surpresa com uma notícia e eu gostaria de comentar um pouco mais destrinchado sobre o tema, né? E é uma reflexão, acompanha o vídeo, curte a vinheta e bora! Bom, pessoal, esse vídeo aqui não tem roteiro, eu fui pego de surpresa com a notícia de que a Barbie humana, ela faleceu, né? Ainda está sendo feita uma investigação para entender o que aconteceu com o caso dela. Ela foi para um imóvel na Lapa, aqui na zona oeste de São Paulo, onde ela foi de encontro com um funcionário público, parece que ele era advogado, que por ele ter falado, né, então vou falar o que ele falou, ela foi contratada para ir lá fazer um job, fazer um programa, e ela também parece que tinha uma outra pessoa, uma outra garota lá com ela no local, e eles usaram drogas a noite toda, cheiraram, foi o que o próprio rapaz lá falou, usaram maconha, alguma droga eles usaram, e ela foi a óbito. E nesse meio tempo que ela parou ali de respirar, ele parece que tentou fazer massagem cardíaca, ligou pro bombeiro, tentou fazer um BO, mas ainda o caso da morte não foi decifrado, tá? Só que a Barbie humana, a Babi, tá? Eu vou falar com um pouco mais de intimidade aqui, foi minha colega de colégio. Eu estudei no terceiro colegial aqui num colégio que é muito perto de onde eu tô, vou a pé, que é o Gabriel Ortiz, aqui na região da Zona Leste de São Paulo. E ela, acredito que mora aqui ainda, ou morava aqui ainda, né? E a gente estudou junto, eu tava no terceiro colegial, ela tava no segundo colegial. E assim, no período a gente não tinha muitas possibilidades de ser grandes amigos, mas vou tentar mostrar para vocês umas fotos do meu cabelo. Eu tinha um cabelo de emo e tudo mais, e ela tinha aquela vibe meio emo, meio gótica também, então a gente não ficou amigo porque a gente simplesmente só se trombou. Eu pertencia a um grupo de amigos que conheciam ela, que eram, entre aspas, emo na época. O Chilo vai assistir esse vídeo aqui, vai comentar, tenho certeza. O Mamá. O Joe tinha um cabelo grande também, mas ele não era, tecnicamente, um cara que curtia as coisas emo da época. Só que a Babi era uma menina que ficava nesse ciclo nosso ali, sabe? O colégio tinha o ciclo dos Noia, o ciclo daquilo, e eu era do ciclo meio do emo, né? O pessoal me chamava de Emolômbia, porque eu tinha o cabelão e tal, vocês vão ver nas fotos, mas eu também era meio Colômbia. O Colômbia da época era como se fosse hoje o Zé Droguinha, para você que não entende esse jargão. Era uma época que falava do tipo Bagdá, tipo Colômbia, né? Hoje em dia chama, resumidamente, Zé Droguinha. Não usava drogas, não era isso, é porque o meu estilo era bem maloqueiro, mas eu tinha um cabelo de emo, então eu era emolômbia. A Babi, como eu sempre chamei ela, eu fiz muita amizade com ela num período, porque a inspetora do colégio, ela foi afastada por questões físicas, né? Ela tinha um problema, comorbidades físicas, que não permitiram ela continuar até o fim daquele ano como inspetora do colégio. Então o colégio em si, o que acontece? No intervalo, ou depois ou antes do intervalo, não tinha inspetor, a gente ficava lá fora da sala mesmo, gente. Colégio público aqui é uma merda mesmo, eu vim de colégio particular, meio que eu já sabia das matérias daquele colégio, e eu não estudava mesmo, tá? Eu não falo isso com orgulho, mas eu realmente não estudava. E como não tinha ninguém para botar a gente pra sala, a gente ficava lá, tomando solzinho, conversando. E a Babi era uma dessas pessoas que iam lá e ficava comigo, com mais algumas pessoas ali, umas pessoinhas, trocando ideia, jogando conversa fora, não assistindo aula, cabulando aula, resumidamente, tá? E a Babi, na época, eu lembro que, assim, ela era uma menina muito retraída, mas muito retraída. Eu, quando conversava com ela andava sempre com uma amiguinha ali, e tipo assim, dava pra ver que ela era muito tímida, mas gente, a Babi, ela era uma menina extremamente bonita. Tipo assim, o Mamá, que é que era o nosso colega que era da minha sala, ele era apaixonado por ela, e assim, ele falava muito pra mim dela, nossa, eu gosto muito dela, eu quero ficar com ela e tal, né? E eu mesmo sempre tive uma relação só de amizade com a Babi, nunca pensei em nada, mas ela era extremamente bonita, ela tinha um olho azul cristalino, ela era loirinha, tinha uma pele bonita, ela tinha um corpo bonito pra época lá, né? Eu uns 16, 17 anos, mas a gente era muito amigo, tinha um grupinho ali que ficava lá. E a reflexão desse vídeo é basicamente
como que as pessoas se tornam depois que você sai do colégio. Eu não sei que idade você que está assistindo esse vídeo aí tá vendo agora, mas assim, olha, você vai ver muita coisa esquisita acontecendo depois que sai do colégio, né? E você não entende o rumo que as pessoas tomam. Teve também um amigo meu que chamava Luiz, eu não lembro o sobrenome dele, mas ele também era super amigão meu, eu era o único tecnicamente amigo dele, porque ele era totalmente retardado, ele não era uma pessoa normal, mas assim, eu era o único amigo dele, assim, que conversava em momentos normais com ele, ele não tinha amigos, mas eu era o único amigo dele. E era tão louco que ele saiu do colégio, ele reprovou de ano, ele foi para um outro e tal, mas, cara, eu sei que em 2012 ou 13 tem uma notícia na internet, ele morreu num acidente de carro, perto aqui de casa, ele bateu quase a 180 km por hora numa rua, que se você falar que é possível acelerar um carro desse, é só se for aqueles carros muito potentes, né, possante e tal, para poder alcançar essa velocidade onde ele bateu. Mas a perícia falou que estava 180 km por hora, aproximadamente. Olha, o que eu quero dizer é que é muito esquisito o rumo que a vida das pessoas tomam. Eu tô com 32 anos, eu sou engenheiro de formação, eu sou especialista em segurança do trabalho, agora eu estou me especializando em meio ambiente, e olho as pessoas no Facebook, sabe, pelas redes sociais, eu vejo que teve muita gente que foi parada no tempo, poucas pessoas evoluíram profissionalmente falando, em questões familiares, profissionais e tudo mais, alguns mudaram de país, né, mais de uma pessoa mudou de país, né, os meus amigos mesmo, que eram da época do colégio dessa Fabi, eles foram para outros países, só um ficou, né, e assim, cara, eu não entendo, porque o rumo das pessoas é assim, muito inesperado. Um morreu, agora a amiga nossa morreu, tem uma menina que a gente achava ela muito popular, bonita, minha Malu. Cara, eu vi ela na rua esses dias, cara. Ela parece uma cracuda, cara. Parece que ela tá no crack mesmo, sabe? Ela tá muito magra, cara de quem, sabe, vive na zona. É impressionante o rumo que a vida das pessoas tomam. Então, se você tá assistindo esse vídeo, cara, eu gostaria de recomendar que você parasse de querer criar próprias falsas ilusões, sabe? Porque se você é jovem, está assistindo esse vídeo e não sabe o que vai fazer da vida, não tem noção ainda de como vai ser seu futuro, eu tenho uma dica simples do que pode ser bom para você, do que eu acredito que seja bom para todo mundo. Fatalidades, elas podem acontecer durante o período da sua vida futura aí. Só que se você é uma pessoa que corre pelo bem, anda pelo bem, quer ser bom em alguma coisa, não importa o que, você não precisa ser engenheiro, médico, advogado para ser bom em alguma coisa. Você tem que ser bom em alguma coisa. Se você gosta de jogar, seja bom em jogar, claro, jogar qualquer coisa, um esporte, mas tenha sempre um plano A e um plano B. Né? A gente tem que dividir a vida entre aquilo que a gente quer, que a gente sonha e aquilo que a gente pode ser. Né? Por exemplo, eu sonhava em ser jogador de futebol, mas eu também pensava assim, cara, se eu não for jogador de futebol, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu gostava de matemática, essas coisas, eu fui para engenharia, que é hoje o que a vida me proporciona sobreviver, trabalhar e ser feliz. Cara, se você hoje está assistindo esse vídeo ainda, mesmo que não tenha se encontrado, tá com mais de 25 anos e tudo mais, eu recomendaria, cara, que você, se ainda tem um sonho que é bem, vamos dizer, perto da futilidade, por exemplo, eu quero ser um rockstar. Beleza, ninguém vai tirar o sonho e o mérito de você buscar ser um rockstar. Mas você precisa ter critérios na sua vida pessoal. Você tem que ter um plano B. Beleza, eu vou ser um rockstar. De onde eu vou tirar dinheiro para ser rockstar? Eu vou buscar um emprego, vou buscar fazer qualquer coisa. Não, as pessoas querem encontrar atalhos, né, para ser feliz, cara. Olha, se você vive em busca da felicidade, eu tenho uma péssima notícia para você, que a chance de você falhar é quase 150%. Porque a vida, ela basicamente ela nunca vai te entregar aquilo que é bom sempre, cara. Então, você tem que estar preparado para sofrer. Eu vejo aí o pessoal da minha geração hoje, eu olho para trás e falo, cara, quantos deram certo? Né? Ainda não está no momento ainda de falar se deu ou não deu 100%, porque às vezes o pico de 30 a 40 anos a pessoa muda e daqui a pouco tá aí super bem. Mas quando você vê a vida regressa, cara, você só vê pessoas na balada, pessoas com futilidade, pessoas que nunca quiseram estudar, pessoas que nunca quiseram fazer nada da vida delas. E eu recomendaria que você, cara, é legal viajar, é legal se divertir, é legal fazer merda, é legal balada, é legal namorar, é legal fazer não sei o que, cara, beleza. Mas
eu tô percebendo, cara, que assim, as pessoas estão cada vez mais dependentes dos pais e os pais vão embora um dia. Vocês têm que ter uma maneira de sobreviver sem o dinheiro dos pais de vocês. Cara, eu e a Thaís aqui, a gente passa muito perrengue, só que, cara, a gente trabalha, a gente faz o que tem que fazer para pagar as contas aqui, tem que alimentar, tem que manter essa estrutura e pagar uma pá de conta, cara. Conta de luz que vem super cara, agora o mercado tá super caro. Muito esquisito o pessoal. Eu vejo o pessoal dependendo extremamente da família para, sei lá, comprar uma roupa, sabe, um tênis com 30 anos. Ou invejando coisas totalmente idiotas, sabe? Porque às vezes a prospecção de sonho da pessoa é tão baixo, cara, que você olha e se sente pena, sabe? Então, assim, eu tô julgando mesmo, quero que se lasque, né? E quero que você que tá assistindo esse vídeo, não acho que eu desisti, porque eu não vou desistir. Eu tive problemas aqui para voltar a gravar esses vídeos, mas eu vou voltar. E assim, tô bem triste com a situação da Babi, que faleceu. Espero que, se existiu algum responsável, seja encontrado. Ela era uma menina realmente de coração muito bom. Ela era uma pessoa extremamente tímida, fechada. Cara, ela foi no The Noite. E quando eu vi no The Noite aquilo com o Dudu Camargo, até eu deixei uma foto aqui, eu não sabia que era ela, cara. Ela fez muita cirurgia, ela fez lá 27 cirurgias para parecer com a Barbie. Gente, ela já era a Barbie. Ela era muito mais que a Barbie. Eu acho a Barbie um negócio muito superficial, bobo, feio, não tem nada, cara. Ela era muito mais bonita que a Barbie. Se ela fosse uma pessoa, sabe, que só se cuidasse, fizesse uma academia, ela ia ser 10 vezes o tamanho que ela é, porque ela era muito bonita, ela era simpática, apesar de tímida. E assim, triste ver que ela estava se drogando, triste ver que estava se prostituindo, possivelmente, né, porque foi o cara lá que falou que ela foi contratada por Jobs. E, cara, eu não desejo isso pra ninguém. Imagina que frustração da mãe, cara, do pai. Cara, que porra, velho. Gente, tem que honrar pai e mãe. Tem que honrar pai e mãe. Você vai ter suas desavenças com seu pai, com a sua mãe, mas tem que honrar pai e mãe, cara. Entendeu? Você tem que, se você, além de você ter que honrar pai e mãe, você tem que, se você gerar uma família, um filho, cara, você tem que dar o melhor exemplo. A pessoa tem que ser melhor que você, cara. E eu tô vendo que talvez a geração dos próximos 10 anos ela vai ser péssima, velho. Péssima. Os pais que tiverem o conhecimento para levar seu filho para cima, ele vai levar muito para cima. Aquele que tá da média para baixo, ele vai destruir a sua família, cara. É isso que vai acontecer, essa é a minha previsão para os próximos 10 anos aí. E meus pêsames aí pra família, meus sentimentos pra família. Eu conheci a Babi. Se a mãe da Babi vê esse vídeo eu tô falando aqui, eu tenho fotos da Babi no Orkut na época, só que eu não tenho mais Orkut. Né? A gente lá no intervalo, porque eu tinha um Sony Ericsson, eu tirava muita foto. Eu sei que a Babi foi uma menina que não deve ter sido mal criada. Ela não deve ter tido exemplos ruins, ela não era uma menina tranqueira na escola, ela estudava. De vez em quando ela ia lá cabular uma aula, mas também tinha uma motivação de amigos, a escola era tranqueira e tudo mais. Só que assim, cara, é triste, né? Você vai envelhecendo e você vai vendo pessoas morrendo que são da sua idade ou um pouco menos, sabe? É bizarro, cara. Eu tinha um colega na faculdade também, que o Marquinhos, que era meu amigo Cara, era muito amigo meu, ele me chamou pra jogar bola. Ele morreu afogado numa represa, cara. Eu ia ser padrinho do casamento dele. E ele morreu com 24, 25 anos. Cara, porra, velho, a vida é tão longa, cara. A vida é tão longa, as pessoas morrendo. E não é por um negócio, tipo, sei lá, cara, não dá nem pra julgar. Aí eu não consigo julgar pra falar o motivo, né? Porque o motivo é só Deus sabe. Porém, acho que meus amigos que vêem nesse vídeo, comenta aí, o Mamá, o Chilo, o Joe. Eu acho que vocês também vão ficaram tristes com essa notícia da Babi, porque não merecia, ela merecia ter uma vida melhor, né? E bola pra frente, pessoal. Se inscreve aí no canal, me acompanha aí, eu vou voltar a postar vídeos. Cara, outubro tinha muita coisa boa pra postar. Cara, muita coisa, mas eu sinceramente, esse mês de outubro eu falhei e não falhei. Mas pode ter certeza que eu vou continuar no meu cronograma e eu quero alcançar ainda os 100 inscritos aí, me ajuda, então divulga esse vídeo. Família da Babi, novamente, sua filha não era uma pessoa ruim, sua filha era uma pessoa excelente no período que eu conheci, não sei o que aconteceu depois, né, o que tornou ela a vir a ser o que foi, né, mas a fase dela que eu peguei, ela era uma pessoa boa. Era uma pessoa muito educada, muito simpática, e eu fiquei bem triste, sabe, de conhecer a pessoa e acontecer isso com ela. Então, bora pro próximo vídeo aí.
peguem qualquer coisa do meu vídeo e levem em consideração, porque faz sentido, na prática vocês vão ver, cara, escolham caminhos melhores. Se você não sabe o que é um caminho bom, procura um psicólogo, alguém que você confie para talvez te dar um direcionamento, porque escolhas e busca da felicidade vão te levar à desgraça. A vida, você não tem como buscar ser feliz. Você tem como buscar algo que é difícil de conquistar, mas que aí sim você vai ter uma recompensa quando você alcança. Só que não adianta, não cai do céu, não tem atalho. Boa sorte para todo mundo.